Olá, muito bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É, Seguimos aqui é, com a aula da IBD e estamos aqui novamente para estudarmos um pouco aqui a respeito ainda das cartas de Pedro. Hoje o nosso tema ele ele é a respeito do fundamento seguro da nossa fé. Então nós vamos ler o texto ali que está em 2 Pedro 1, 16 até o verso 21 e nós vamos pensar um pouco a respeito deste fundamento seguro da nossa fé. Antes de iniciar, eu quero orar com vocês e aí depois nós daremos seguimento à leitura deste texto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma manhã que podemos estar aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, ó Pai. Pai querido, que agora, Senhor, Teu Santo Espírito venha abrir nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender, Senhor Deus, as verdades concernentes à Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, habilidades, ó Deus, para entender aquilo que precisamos, ó Pai, para compreender a Tua Palavra, Senhor Deus, e não somente compreender, mas pôr em prática, ó Pai. Que o Senhor continue conosco nestes momentos desta breve reflexão, ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, o texto de 2 Pedro de 2 Pedro 1, de 16 a 21, diz o seguinte: Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que iluminam um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então nós podemos ver que ali neste trecho que nós lemos, Pedro ele estava ali advertindo as igrejas ali novamente, né? Como nós já vimos algumas lições atrás, Pedro ele estava advertindo novamente as igrejas para que eles não se deixassem seduzir pelos ensinos daqueles falsos mestres, porque como nós vimos, os crentes do início ali da igreja, eles estavam tendo essa forte influência desses falsos mestres. Então, Pedro, mais uma vez, ele vai dizer àquele povo ali que eles não deixassem se seduzir por essas ideias, por essas ideologias que aqueles falsos mestres estavam vindo propor a eles. Né? Então Pedro ele vai levar os crentes a ver a diferença entre aquilo que era a fábula, aquilo que era criado pelos próprios falsos mestres, pelos falsos profetas ali que estavam tentando conduzir o povo a crer em algo que não era verdadeiro, em algo que era uma fábula, algo que era criado por eles para benefício próprio deles.
mas Pedro ele quer, com esse texto, levar os crentes ali a ver a diferença entre essas fábulas e o Evangelho. Então, Pedro vai apresentar aqui, né, como nós lemos no versículo de número 16, Pedro ele vai falar para aquele povo a respeito do testemunho pessoal dele, daquilo que ele viveu, daquilo que ele presenciou. Então ele vai contar a situação lá da transfiguração, quando ele está ali com os demais apóstolos e ele presencia ali aquela voz que vem, e a voz de Deus que vem falar que aquele era o Filho amado, em que ele tinha grande alegria. Então Pedro ele apresenta o seu testemunho pessoal e dos demais apóstolos, e também a autoridade dos profetas, como nós vimos no verso de número 16. Então, nessa introdução, nós vemos que Pedro ele quer deixar claro na mente daquele povo, ele quer deixar claro na mente daqueles crentes daquela época que eles não deveriam se apegar aos falsos mestres, aos falsos profetas, mas sim que eles deveriam seguir aquelas pessoas que realmente vivenciaram, tinham experiências de estar com Jesus, de caminhar com Jesus, de sentir Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus. Ele então quer deixar claro que as pessoas deveriam ter em mente isso, e não as fábulas que eram criadas pelos falsos profetas para justamente beneficiar eles próprios. Então nós podemos ver que Pedro deixa bem claro isso, né? E que eles não deveriam ser apanhados aí por esses falsos profetas. Então nós temos aqui um subtítulo que é o testemunho dos apóstolos. E Pedro ele deixa claro isso nos versos de números 16 a 18. Diz assim: porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus, e disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, ele quer deixar claro aqui que o Evangelho não é uma fábula, né? O Evangelho não é lendas, não é um mito, mas o Evangelho é constituído de fatos verdadeiros, fatos que foram vistos, ouvidos, foram presenciados por pessoas, por testemunhas. Então, o Evangelho ele não surgiu da imaginação humana, como é o caso das lendas e fábulas. Ou seja, o Evangelho ele não surgiu de alguém que falou: olha, aconteceu assim, houve um homem chamado Jesus que andou, realizou milagres. Não é algo que foi criado, né? Não é como se fosse uma lenda, né? Como nós vemos aí quando a gente estuda na escola lá as lendas, o folclore, todas aquelas histórias são criadas pelas pessoas, mas não, aqui nós vemos que o Evangelho não surgiu da imaginação humana, mas foi algo verdadeiro, algo real. O Evangelho ele é constituído de fatos verdadeiros, que foram vistos, ouvidos e tocados por testemunhas idôneas. Ou seja, Pedro está falando aqui, deixando claro neste texto que, olha, não foi criação de homem, não foi nada, mas olha, nós vimos, nós andamos, olha, nós estávamos lá quando aconteceu tal situação, nós estávamos lá quando a voz do céu veio e disse: olha, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, e tantas outras coisas que aqueles apóstolos presenciaram estando e andando com Jesus. Então foram fatos, o Evangelho é constituído de fatos verdadeiros, que foram vistos, ouvidos e tocados.
Então, tanto os apóstolos como os profetas foram homens de Deus, que falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro quer deixar claro aqui que tanto aqueles profetas que lá no passado falaram a respeito de Jesus, já pronunciavam a vinda de Jesus, já profetizavam isso, quanto os apóstolos ali, todos eles foram homens usados por Deus, foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles estavam relatando. Então, não era invenção, não era algo que havia sido criado, mas sim algo verdadeiro, algo digno de confiança, e que aqueles crentes deveriam se apegar a isto, que era verdadeiro, que era digno de confiança, e não aquilo que os falsos mestres, os falsos profetas estavam ensinando. Pedro defendeu então a autenticidade do evangelho que os apóstolos pregavam, ao dar seu testemunho que ele tinha em mente o episódio da transfiguração de Jesus, como eu já disse agora há pouco, né? Então Pedro ele defende a autenticidade do evangelho que aqueles apóstolos vinham pregando, aqueles apóstolos vinham ensinando, e para isso ele usa o próprio testemunho dele, o testemunho que ele tinha em mente, o testemunho que ele tinha vivido, presenciado e estava ali para contar que realmente aconteceu. Foi assim que aconteceu. Realmente é verdade, não é uma invenção. Eu falo de algo que eu vi, estou falando de algo que eu conheço, eu presenciei, eu passei por essa situação, porque quando nós vivemos e presenciamos as coisas de Deus, nós queremos contar, né? E não é algo que nós inventamos, mas é algo verdadeiro, algo que aconteceu realmente, né? Então não é uma fábula, que é no caso daqueles falsos mestres, eles vinham apresentando para aquele povo naquela situação. Nós temos também o testemunho dos profetas. Pedro ele vai falar a respeito do testemunho dos profetas. Nós lemos isso nos versículos 19 a 21, que ele vai dizer assim: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Ou seja, além do testemunho ali dos apóstolos, ele vai dizer que existe a mensagem que os profetas proclamaram, e que esta mensagem ela é totalmente digna de confiança. Ou seja, né, não é somente aquilo que nós estamos dizendo, é somente aquilo que os apóstolos estão pregando, mas o que os profetas estão falando, o que os profetas falaram, também é digno de confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, Pedro também, além da profecia, que daquilo que o Pedro ele vai falar, além dos apóstolos, também havia a profecia, os profetas, que ele tenta mostrar de forma de algo que de uma forma assim que aquilo que os profetas falaram também era algo digno de toda confiança, era algo que eles poderiam se apegar, eles poderiam ouvir, poderiam ver que realmente era algo de confiança, era algo que realmente era verdadeiro, que não era uma invenção. Então foi algo que eles escreveram, né? Não do próprio entendimento do profeta, como nós vemos no texto aqui, diz, né, que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do profeta,
e nem de iniciativa humana, muito menos, vou inventar algo aqui e colocar aqui, escrever. Não partiu da iniciativa humana, nem do entendimento dele, mas nós vemos aqui no finalzinho, no verso 21 aqui, que diz que esses homens eles foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, Pedro queria deixar isso muito claro para aquele povo. Então, Pedro, primeiro, ele se refere ao testemunho dos apóstolos, que viram, ouviram e tocaram, como nós vimos. Depois, ele vai ao testemunho dos profetas, que apontaram para o Messias Salvador. Ou seja, as profecias a respeito do Messias, como ele viria, como haveria de ser. Então, nós vemos que ele aponta para o Messias, o Salvador. Então, só que essas profecias também eram dignas de toda a confiança, né? Então, nós vemos que era necessário lembrar os crentes que as Escrituras não foram produzidas pelo desejo e imaginação dos profetas, mas por homens santos. Certo? E nós vemos que essa luz com as profecias, ela começa a tomar uma intensidade muito grande quando realmente acontece a vinda do Filho de Deus. Acontece a vinda de Jesus Cristo. E aí, com as suas obras, os seus feitos, ele começa a dar forma a tudo isso que os profetas vinham dizendo, e aí a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, as promessas sobre o reino eterno de Deus. E aí nós vamos chegar no ponto máximo de tudo isso, é que quando Jesus voltar e consumar realmente o seu reino, quando ele voltar e nós fomos levados com ele, e aí serão feitas novas todas as coisas, e a manifestação da Jerusalém Celestial acontecer. Isso vai ser algo que vai ser o ápice de tudo isso, né? Começou lá com os profetas lá atrás, veio pelos apóstolos, e Pedro está lembrando de tudo isso, falando, olha, vocês não devem se desviar, vocês precisam lembrar que as escrituras, elas não foram escritas lá atrás pelos profetas por desejo deles, mas que elas foram escritas para nos direcionar no caminho. Olha, vai vir o Salvador, vai vir o Messias. Olha, agora depois o Messias veio e a gente tem que olhar para isso e olha, agora não é por aquilo que eles foram impulsionados pelo Espírito Santo a escrever, mas não, olha, nós andamos com ele, nós realizamos milagres e maravilhas com ele, olha, nós vimos ele realizar milagres, realizar muitas coisas grandiosas, olha, ele morreu, ele ressuscitou, ele esteve conosco, passou aqui mais um tempo conosco e agora ele está no céu. Olha, isso é verdadeiro, isso é o evangelho verdadeiro, isso é onde você deve depositar a sua fé e não nas coisas que estão ensinando. Então, Pedro ele vai tentar reforçar, ele vai com essa carta tentar reforçar isso na mente daquele povo, que eles deveriam sempre estar sendo lembrados que as escrituras elas não foram produzidas por imaginação, elas não foram produzidas, não são simplesmente histórias sem significado, histórias que não têm significado nenhum, não levam a lugar nenhum, mas que são algo que é produzido pela inspiração de Deus a homens que escreveram as Escrituras. E nós temos a interpretação dessas Escrituras. Pedro ele lutava então contra esses pregadores hereges, que interpretavam as profecias de maneira conveniente a eles. Eu vou esse texto aqui da profecia, eu vou interpretar de uma maneira que fique boa para mim. Então eles torciam a mensagem dos profetas para fazer concordar com as suas próprias ideias e desejos. Ou seja, então Pedro estava lutando, ele estava escrevendo essa carta para lutar contra estes pregadores hereges, que eles interpretavam da maneira deles, né? do jeito que eles achavam que era conveniente para concordar com a ideia dele. E não eles estudarem e eles interpretarem a Bíblia da maneira como deveria ser
e eles mudarem de atitudes ou mudarem de ideias e os desejos, mas não, eles interpretavam a Bíblia, torciam a mensagem que os profetas estavam trazendo para que as ideias deles, os desejos deles fossem moldados nessa profecia, ou seja, para concordar com aquilo que eles estavam pensando. Então eles distorciam totalmente as escrituras e Pedro lutava contra esses pregadores. Ninguém tem o direito de interpretar as escrituras de acordo com seus próprios pensamentos. Ou seja, isso é algo que nós vemos lá, Pedro, já nos primeiros anos de vida da igreja, lutando contra isso, mas é algo que nós hoje passamos muito por isso também. Há muitas pessoas interpretando as escrituras de acordo com seus próprios pensamentos, interpretando da maneira que lhes convém, interpretando a escritura para um proveito próprio, para que eles possam ter um proveito único e exclusivamente em benefício a eles mesmos. Então, assim, ninguém tem o direito de interpretar as escrituras de acordo com seus próprios pensamentos. Ninguém. Eu não tenho esse direito, você não tem. Nós temos que interpretar as escrituras como elas devem ser interpretadas. O Evangelho ele é muito simples, ele é muito direto, ele é muito claro. E nós não temos que criar invenções, criar histórias, criar rodeios para que a mensagem da cruz tenha um novo sentido. Não, ela já tem o sentido que ela deveria de ter, ela já vem sendo anunciada pelos profetas, continuou pelos apóstolos e hoje está através de nós, das nossas vidas. Então nós não temos o direito de interpretar as escrituras como nós achamos que devemos interpretar. Nós não temos o direito de interpretar as escrituras da maneira que convém a nós, pegando textos e adaptando para a nossa realidade, adaptando para o nosso formato, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo. Não, nós não temos este direito. Né? Nós não temos o direito para usar em nosso próprio proveito, para nosso próprio bem. Então nós, assim como Pedro, nós também devemos lutar contra as interpretações erradas da Bíblia, né? A nossa experiência pessoal tem que se harmonizar com as Escrituras e não podemos forçar as Escrituras a estarem de acordo com o que sentimos ou que pensamos. Então fica aí para a gente pensar, né? Que a nossa experiência pessoal tem que se harmonizar com as Escrituras, ou seja, a nossa vida, a nossa realidade, ela tem que se harmonizar com as Escrituras e não podemos forçar as Escrituras a estarem de acordo com o que nós sentimos ou pensamos. Então tem que ser ao contrário, né? A gente tem que se moldar pela palavra de Deus, nós temos que nos moldar e nos harmonizar com as Escrituras e não fazer o contrário, forçar as Escrituras a estarem de acordo com o que nós sentimos ou pensamos. Mas nós devemos sentir e pensar de acordo com as Escrituras. Então, para a gente aplicar a vida, nós temos alguns tópicos. Não ouça a voz dos falsos profetas. Então, para você aplicar a sua vida, isso parece distante, parece que nós estamos lendo algo que foi lá no início, mas não, mas isso serve para nossos dias. Nós temos aí muitas pessoas interpretando a Bíblia de maneira errônea, muitas pessoas interpretando a Bíblia para proveito próprio, para bel prazer. Então, tenha cuidado, filtre aquilo que você ouve. Se você ficar com dúvida em alguma coisa, pesquise na Bíblia, vá até a Bíblia, estude, que o Espírito Santo, eu tenho certeza, vai clarear a sua mente, vai abrir seu coração para entender aquilo que Deus quer dizer realmente naquele texto, se está de acordo ou não.
Você hoje tem tantos recursos que você pode procurar e estudar. Então não fique preso a isso. Não ouça a voz dos falsos profetas. O Evangelho, ele merece toda a nossa confiança. Nós estamos no caminho certo. Então nós devemos prosseguir com fidelidade. E nós do século XXI, nós corremos o risco de ver os profetas da Bíblia como grandes homens, apenas como grandes escritores, olharmos para eles somente como pessoas notáveis lá da sua época. Por isso que essa palavra de Pedro, ela também nos atinge diretamente, porque nós também corremos este risco de interpretar a Bíblia apenas como fábula, como historinhas, como algo que de repente venha trazer dúvidas se aconteceu ou não, se é uma realidade ou não, mas nós corremos este risco de ver apenas aqueles grandes homens, aqueles grandes escritores, apenas como grandes homens e grandes escritores, pessoas que foram notáveis na sua época. Então, a preocupação de Pedro com aquele povo é também a preocupação conosco. Por isso, a palavra dele nos atinge diretamente no nosso século XXI. E para você meditar, 2 Pedro 1,16. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. A nossa fé não é uma crença em contos, em histórias do povo, fábulas, em mitos, superstições. Nossa fé está firmada na realidade histórica de Jesus Cristo, reveladas a homens de Deus por meio de todos os seus milagres e ensinos, por sua ressurreição fartamente testemunhada. O Evangelho é a verdade. Que nós possamos permanecer fiéis a este Evangelho. Que nós possamos não dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos profetas, mas que nós possamos permanecer fiéis. E aí nós possamos falar a quem quer que for sobre o fundamento seguro da nossa fé, aonde está firmada a nossa fé, né? aonde nós estamos firmados, aonde temos colocado o nosso porto seguro, a nossa fé, a nossa segurança, que nós não estamos firmados em fábulas, em qualquer outras coisas, de histórias criadas por homens, mas que nós estamos firmados numa fé verdadeira, no Evangelho da verdade, que tem como centro Jesus Cristo. Então, que nós possamos permanecer fiéis a este Evangelho. Quero orar com vocês mais uma vez. E aí, terminando a oração, nós teremos terminado esta aula. Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido e que você possa não somente ser um ouvinte, mas colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nesse tempo. Então, convido você a fechar os seus olhos neste momento e que possamos falar com Deus agora. Que você possa falar com Deus aí, se você tem dado ouvidos a interpretações erradas da Bíblia, a situações em que talvez você fique na dúvida, será que é isso mesmo ou não? Será que eu tenho dado ouvido a falsos profetas? Não sei qual a situação que você vive hoje, mas que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus, que é aquele capaz de clarear a sua mente, clarear tudo aquilo que está confuso, está obscuro. Ele é o único que pode trazer clareza à sua mente, ao seu coração. Então vamos orar neste momento. Que o Espírito Santo, neste momento, fale com você, clareie sua mente, clareie
aquilo que você precisa entender e precisa compreender a respeito das Escrituras. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom para conosco, o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que nos amou de tal maneira que enviou teu Filho, ó Pai. E toda a Bíblia conta a respeito disto, ó Pai, desde lá dos profetas, anunciando a vinda do teu Filho, até os apóstolos andando, caminhando com ele aqui nesta terra, realizando milagres, sinais e maravilhas, ó Pai. E que hoje, Senhor Deus, nós podemos ter todos esses relatos, ó Pai, e sabemos que não são fábulas, não são histórias, ó Pai, mas são relatos verdadeiros, ó Pai. E que nós possamos não cair em contos, em fábulas, ó Pai, em interpretações erradas, ó Pai, hereges da Tua Palavra, mas que possamos estar firmados e ter o fundamento da nossa fé firmada nas Escrituras, ó Pai, naquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, para estudarmos, para aprendermos, ó Pai, e que, Senhor, o Teu Santo Espírito seja aquele que nos instrui, nos orienta, nos guia, Senhor, em toda a Tua Palavra, ó Pai. Continua conosco, continue com cada irmão, com cada irmã que assistiu a esta aula, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Possamos ter uma semana, Senhor Deus, rica, próspera, abençoada pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado, nós oramos, agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado conosco aí durante este tempo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você tenha uma semana rica e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Saudades de todos. Deus abençoe.